Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Queridos irmãos, uma boa tarde, início de noite. Que privilégio, mais uma vez, estarmos aqui, conectados para esse tempo especial de adoração. Hoje, um dia muito especial para nós, porque de maneira especial, nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Páscoa significa passar por cima. E todos aqueles que reconhecem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, alcançam a libertação, alcançam o socorro que vem de Deus. E eu espero que você esteja desfrutando disso. O nosso Senhor e Salvador Jesus está vivo. Louvado seja o nosso Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 em diante. A visão de Cristo glorificado, o Cristo que reina absoluto. Essa foi a visão de João, em Apocalipse capítulo 5, versículo 11 a 14. Eu quero convidar você aí para abrir a sua Bíblia, e nós damos início a esse culto, onde celebramos a Páscoa, com a leitura desse texto. Essa visão de João na ilha de Patmos, seja também a minha visão e a sua visão. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória
e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Todas as criaturas um dia irão dobrar-se diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio para morrer na cruz do Calvário por nós, aquele que cumpriu a sua missão de salvar as nossas vidas, e aquele que ressuscitou dentre os mortos, um dia voltará para buscar a sua igreja. E nós rendemos ações de graça a esse Senhor que vive, a esse Deus que em Cristo Jesus reina e governa absoluto. Convido você para orar comigo. Feche os seus olhos, por favor. E vamos buscar a esse Cristo vivo. Um Cristo que não se restringe ao templo, um Cristo que está aí com você. Um Cristo que amanhã sai com você. Um Cristo que vai todos os dias com você, não importa onde. É promessa dele, o Cristo vivo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, te adoramos, exaltamos o teu santo e glorioso nome, porque, ó Deus, a tua palavra nos assegura e nós cremos que o Senhor vive, reina pelos séculos dos séculos. E diante dessa maravilhosa e tremenda realidade, nós, criaturas, filhos amados do Senhor, salvos por Jesus, nos dobramos e reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos a sua majestade e oferecemos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Esse é um tempo, Senhor, tu sabes, especial para cada um de nós, porque é um tempo que separamos para adorar o Senhor como igreja e recebermos a edificação da tua palavra. Portanto, fala, Senhor, aos nossos corações. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, limpa o nosso coração, faz fluir o poder do Espírito Santo sobre a tua igreja reunida e espalhada para todos os lugares. Dá-nos alegria, a graça de sentirmos a presença maravilhosa de Jesus. Oramos ao Senhor e te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com algumas canções, e hoje uma participação especial do coral de nossa igreja, trazendo músicas que nos edificam e que nos trazem maravilhosas lembranças. Louve ao Senhor com o nosso coral agora. Ao Rei glorioso que veio até nós, vamos dar glória, erguer nossa voz. Ele está vivo, nos deu vitória. Ao Rei cantemos, vamos dar glória. Ao Rei da glória. Meu coração doa ao Salvador, ao poderoso Rei de amor. Vou proclamar por onde for, dou glórias ao Senhor. Ao Rei glorioso que veio até nós, vamos dar glória, erguer nossa voz. Ele está vivo, nos deu vitória. Ao Rei cantemos, vamos dar glória. Ao Rei da glória. Vitorioso, grande eu sou, eterno Deus que nos amou. Emmanuel que veio a nós para nos resgatar.
causa e Deus enviou um Salvador. Estávamos nas trevas e Ele nos enviou sua luz. Todos os dias Deus prova o seu amor para conosco, pois Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, vamos erguer nossas vozes, nos alegrar naquele que nos salvou. Vamos dar glória ao Rei glorioso que veio até nós. Vamos dar glória, erguer nossa voz. Ele está vivo, nos deu vitória. Ao Rei cantemos, vamos dar glória. Ao Rei glorioso que veio até nós. Vamos dar glória, erguer nossa voz. Ele está vivo, nos deu vitória. Ao Rei cantemos, vamos dar glória. Ao Rei da glória. Sim, demos glória. Veio ao mundo para dar sua vida e derrotar o mal com seu poder. Desceu da glória em carne, tornou-se, nos resgatando da morte, enfim. Foi adorado por anjos e homens naquela noite em que ele nasceu. A profecia da graça gloriosa reavou-se no Filho de Deus. Forte Deus, Rei da paz, Cristo bendito, veio da glória pra nos salvar. Vamos dar glória, Cristo está vivo e sua graça já nos alcançou. Deus aos cegos curou aleijados e libertou os cativos, entrou com sua voz, acalmou a tormenta, com pães e peixes a muitos fartou. Forte Deus, Rei da paz, Cristo bendito, veio da glória pra nos salvar. Vamos dar glória, Cristo está vivo e sua graça já nos alcançou. E sua graça já nos alcançou. A Páscoa. Muita gente pensa que a Páscoa é aquela época que ganhamos ovos e chocolates e comemos um tantão com a nossa família. Mas Páscoa não é isso. Páscoa é a maior história de amor que o mundo já viveu. Foi quando Deus, por amar tanto a todos nós, mandou seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Sim, ele se entregou por nós. Na Bíblia, em João 3,16, está escrito: porque Deus tanto amou ao mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte não venceu Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Sim, ele vive. E se hoje nós temos vida, temos porque Cristo nos amou. Deus é amor e Páscoa é isso, o amor de Deus por todos nós.
e aplausos saudam o Mestre. O meu coração se encheu de amor. Sim, há uma esperança explodindo em minha alma, pois espero encontrar-me com meu Salvador. Hosana, Hosana, meu ser quer cantar com alegria, então cantarei. Hosana, Hosana, milhares de hosanas, foi esta canção que cantei para o Rei, quando o encontrei pela primeira vez. A terra tremeu com o som da alegria, choro fluiu dos meus olhos ali, e eu pude então contemplar o Messias, e ele sorriu quando olhou para mim. Hosana, Hosana, meu ser quer cantar com alegria, então cantarei. Hosana, Hosana, milhares de hosanas, foi esta canção que cantei para o Rei, quando o encontrei pela primeira vez. Grande é o Senhor e reina pra sempre, é digno de honra, de glória e louvor. Bendito é o Rei que resgatou-me, que cada ser possa ver meu Senhor. Hosana, Hosana, meu ser quer cantar, então cantarei. Hosana, Hosana, milhares de hosanas, foi esta canção que cantei para o Rei, quando o encontrei pela primeira vez. Quando o encontrei. Hosanas, hosanas. Essa é uma palavra que expressa alegria, contentamento, porque conhecemos a Jesus como Salvador. Essa é a experiência de alguém que está em relacionamento com Deus, a despeito das adversidades. É alguém que está feliz porque pertence ao Senhor, porque tem segurança do seu futuro, porque crê nas providências de Deus. E agora eu quero convidar você para orar exatamente sobre isso, pelas providências de Deus na nossa vida, na área material, na área física. Quando Deus envia a nós diariamente o sustento, isso é motivo de muita gratidão. Tempos difíceis, mas tempos onde temos provado de forma muito especial o cuidado de Deus. Eu sei que você, aí na sua casa, pode concordar comigo. Esse tem sido um tempo que temos provado de forma muito especial o cuidado de Deus. E eu quero orar com você. A palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 29, fala também de uma oração de gratidão. 1 Crônicas 29, versículo 11, Davi louvando ao Senhor com o seu povo pelas ofertas que se fizeram. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória
e a majestade, porque tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão está força e poder. Contigo está o engrandecer. Se temos alguma coisa, e temos, nós a recebemos das mãos de Deus. E se mantemos as coisas que temos, é porque Deus nos dá força para mantê-las. Se saímos para o trabalho, se obtemos o nosso sustento de forma digna, isto vem das mãos de Deus. Se temos recursos, são de Deus. E para Deus, eles precisam ser devolvidos como forma de gratidão. É o que Deus nos ensina. Se você não fez e quiser fazê-lo, você pode agora entregar o seu dízimo, a sua oferta. E é lógico, e você vai fazer isso remotamente, online, através de uma transferência bancária. A instrução está aí, aparecendo aí na sua tela, com as contas da igreja, para que você, se quiser fazê-lo, faça. O seu dízimo e a sua oferta têm sido empregados para manutenção da igreja, dos trabalhos da igreja, dos projetos da igreja. Muitos missionários estão contando com os nossos dízimos e ofertas para a sua manutenção. A nossa igreja é uma igreja que tem visão missionária. É uma igreja que se preocupa não apenas com os de casa, com os que estão perto, mas também com os que estão longe. Vamos orar nesse instante? Gratidão, louvor a Deus e súplicas. Senhor, obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela provisão das nossas necessidades. Porque encontramos sempre no Senhor tudo que precisamos. Porque tudo pertence ao Senhor. E segundo a sua boa vontade, nos concede para administrar. Obrigado pelo êxito na administração dos recursos. Obrigado, Senhor Deus, porque através deles muitos têm sido abençoados. Louvado seja o teu nome. Oramos por aqueles que estão agora sem emprego, sem trabalho. Ó Deus, considerando esse momento tão difícil que vivemos, oramos ao Senhor suplicando, traga consolo, traga esperança, traga confiança, abra portas de trabalho. Nós te oramos, nós te pedimos humildemente em um nome precioso de Jesus. Amém e amém. Eu louvo a Deus por esse tempo aqui, em que temos a oportunidade de falar com você, de estarmos juntos nesse momento de adoração. Quero agradecer a Deus também pelo trabalho que já tivemos hoje pela manhã. Tivemos às 6 da manhã um encontro, um café de comunhão, onde refletimos sobre a Páscoa. Depois tivemos a ministração da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical, tempo precioso de Deus para nós. E agora vamos receber a ministração com o pastor Jefferson, que vai nos edificar com a palavra de Deus. Pastor Jefferson, por favor. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando a sua casa. Por gentileza, abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Marcos, Evangelho do Marcos, Evangelho segundo Marcos,
capítulo 16, versículo 1 ao versículo 8. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 8. Por favor, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus neste momento. A palavra de Deus nos diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Não o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Por favor, feche seus olhos, nós vamos orar neste momento. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz. Queremos te pedir, Senhor, nesse momento, que o Teu Espírito Santo possa ir ao encontro dos nossos corações, que possamos nesse momento ouvir a Tua palavra e que o Senhor faça transformação em nossos corações por meio da Tua palavra. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. É possível celebrar a Páscoa em tempos de isolamento? Alguns devem estar agora se perguntando: estamos dentro de casa, as vacinas ainda não estão disponíveis para toda a população uberlandense. Temos estudado e trabalhado por longas horas em frente ao computador. Mas parem um pouco, mesmo em dias difíceis, é preciso lembrar o real significado da Páscoa. Hoje, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição de Jesus. Jesus, ele venceu a morte. O leão da tribo de Judá, ele está vivo. Glória a Deus por isso. Ele reina, ele é glorioso. Aleluia! Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele foi sacrificado por nós e ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia, não podemos esquecer que estamos em meio a uma pandemia. Sim, o mês de março foi um mês letal em nosso país. Quantos profissionais de saúde eles estão cansados, exaustos? Quantas famílias enlutadas? Quantos sepultamentos? Quantos enterros realizados? Este é o contexto da narrativa de Marcos. Olhe por gentileza sua Bíblia. Marcos capítulo 15, do versículo 42 ao 47, descreve então o sepultamento de Jesus. A luta acabou, a batalha foi vencida, a obra que o Pai deu ao Filho foi cumprida e realizada, acabada. O corpo de Jesus, embora ainda na cruz, não sofra nenhuma dor, pois seu espírito entrou no paraíso, conforme descrito em Lucas capítulo 23,
versículo 43. Tudo está calmo no Calvário. A maioria das pessoas se foi embora, de fato, ao cair da tarde, conforme o versículo 42. Mas e agora? Quem cuidaria do corpo de Jesus? Lembremos-nos, meus irmãos, que não tinha nenhum discípulo por perto. Eles fugiram. Mateus capítulo 26, versículo 56 relata sobre isso. Mas então José de Arimateia, ele entra em cena debaixo da provisão de Deus. Versículo 43, José de Arimateia, um membro da corte judaica do Sinédrio, tornar então discípulo de Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 57. A obra de Deus começou nele e ele então não concordou com a decisão do Sinédrio de condenar Jesus à morte. Lucas capítulo 23, versículo 51. Então José de Arimateia reuniu coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Tendo em vista o fato que a morte por crucificação era um processo lento, Pilatos ele não acreditou que Jesus já estivesse morto. Antes de decidir se daria ou não o corpo de Jesus, ele chama então o centurião, o comandante romano. Tendo assegurado que Jesus já havia morrido, ele deu o corpo a José. Versículo 46, olhe para a sua Bíblia nesse momento, por favor. Marcos capítulo 15, versículo 46. José de Arimateia, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou no túmulo, que tinha sido aberto numa rocha. Rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Mas olhe para o versículo 47. Maria Madalena, Maria mãe de José, elas viram, observaram cuidadosamente, atentamente, onde Jesus foi posto. Esta porção de Marcos nos ensina: o túmulo está vazio e o nosso Redentor vive. Tenhamos um profundo amor pelo Senhor Jesus e perseveremos nele. Olhe para a sua Bíblia, por favor, versículo 1. Marcos capítulo 16, versículo 1. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas compraram aromas para irem embalsamá-lo. Quando o sábado passou, o evangelista Marcos ele relata que 3 mulheres foram ao túmulo. O evangelista Marcos relata então que essas 3 mulheres acompanharam o ministério de Jesus, elas estiveram no Calvário, elas acompanharam o sepultamento e agora elas vão ao seu túmulo. Marcos capítulo 15, versículo 40, versículo 47 e Marcos capítulo 16, versículo 1. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, essas mulheres elas viram, elas observaram, elas foram testemunhas oculares da veracidade desse fato. Elas compraram ervas após o pôr do sol no sábado. Mas com qual objetivo? A fim de prepararem para ungir o corpo de Jesus, bem cedo no dia seguinte. Mesmo sabendo que José de Arimateia e Nicodemos já haviam usado cerca de 100 libras, ou seja, 45 quilos do composto de mirra e aloés, para perfumar o corpo, conforme está escrito em João, capítulo 19, versículo 38 a 40. Mesmo assim, elas manifestaram o desejo pelo seu Senhor e Salvador. Elas demonstraram então amor, devoção, dedicação a Jesus. No versículo 2, muito cedo, primeiro dia da semana, ao despontar do sol, elas foram ao túmulo. Nas primeiras horas de domingo, as mulheres com medo
que a decomposição do corpo de Cristo acontecesse, elas foram ao túmulo. Marcos capítulo 16, versículo 2, diz que ao nascer do sol. Mateus capítulo 28, versículo 1, na madrugada. Lucas capítulo 24, versículo 1, alta madrugada. João capítulo 20, versículo 1, ainda escuro. Embora escuro, elas chegaram lá, o sol já havia se levantado. Vemos nessas mulheres o seu amor e a sua lealdade por Jesus. Elas estavam no Calvário quando Jesus morreu, no jardim de José, quando seu mestre foi sepultado. E agora, bem cedinho, elas estão indo para perfumar o corpo de Jesus. Mas observe no versículo 3, que no caminho até o túmulo de Jesus, essas mulheres, elas se desgastaram com uma preocupação desnecessária. Olhe para o versículo 3, por gentileza. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Mateus, pela inspiração divina, relata, nos dá uma resposta. Mateus capítulo 28, versículo 2 e o versículo 3 diz: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Vemos então aqui mais uma vez a providência do Senhor. A preocupação, ela rouba as nossas forças, ela tira o nosso foco de Jesus. Como compartilhado no estudo de quarta-feira, sobre os fundamentos, a falta de conhecimento da palavra gera em nós uma preocupação. Não se preocupe, lembre que tudo está solucionado por Deus, que ressuscita os mortos. Tenhamos então o conhecimento da palavra de Deus. Matthew Henry, ele foi um inglês, pastor presbiteriano. Ao comentar esses 3 versículos iniciais, ele disse que o respeito que os outros demonstram com o precioso nome de Cristo não deveria nos impedir de demonstrar o nosso respeito por Ele. Demonstremos respeito, reverência e amor pelo Senhor Jesus. O relacionamento que nós temos com Jesus faz toda a diferença em nossa casa, faz toda a diferença em nosso trabalho. A pergunta para você nesta noite é: você já ouviu falar de Jesus? Você tem tido relacionamento com Jesus? Lembre que ainda é tempo de salvação em Cristo Jesus. Arrependa-se dos seus pecados nesta noite. Confesse os seus pecados ao Senhor. Renda-se aos pés de Jesus, reconhecendo então como Senhor e Salvador da sua vida. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, elas reconheceram o Senhor como Rei e Salvador da vida delas. Elas lutaram em suas mentes como remover a pedra, mas não as impediu de preparar tudo o que era necessário. Sim, diante das aparentes impossibilidades da vida, nós queremos desistir de caminhar, mas essas mulheres, elas perseveraram. Demonstremos amor pelo Senhor Jesus e que possamos perseverar, mesmo diante das adversidades da vida. O Senhor Ele nos dá meios para perseverarmos. Podemos então ser fortalecidos na leitura da palavra, podemos ser fortalecidos na oração, podemos também ser fortalecidos na comunhão uns com os outros. Mesmo distantes fisicamente, podemos ligar uns por os outros e encorajar uns aos outros em Cristo Jesus. Lembre-se, o túmulo está vazio e o nosso Redentor vive. Alegremos no Senhor Jesus, pois Ele está vivo e reina para sempre. Olhe por gentileza agora o versículo 4. A palavra do Senhor nos diz: e olhando, viram que a pedra já estava removida.
pois era muito grande. A gente observa aqui nesse versículo que as mulheres elas viram a pedra removida. Jesus venceu a morte. Meus irmãos, a cruz não é o fim. A morte não é o fim. O túmulo não é o fim. Jesus está vivo. Dê glórias e glorifique ao nome do Senhor. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, vã a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Negar a ressurreição de Cristo é ir contra as evidências que estavam disponíveis na igreja primitiva. No tempo de Paulo, centenas de pessoas puderam então testificar quanto à ressurreição. Fora os apóstolos, cerca de 500 pessoas viram o Senhor vivo entre a Páscoa e a sua ascensão aos céus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 a 8. Paulo ele viu Jesus perto de Damasco, Atos 9, 5. E ele falava do Senhor ressurreto. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 5, nós então observando que essas mulheres, entrando no túmulo, elas viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. E elas ficaram então surpreendidas, atemorizadas. No momento que as mulheres elas chegaram no túmulo, elas viram um anjo. Quem relata é Mateus, de acordo com Mateus capítulo 28, versículo 5. Aqui no nosso texto base está expresso por um jovem vestido de branco. O anjo causou nas mulheres então um assombro. O significado então para atemorizadas revela que elas ficaram com medo e também ficaram maravilhadas com aquela situação. O anjo ele cumpriu o seu papel. Ele levou a mensagem de Jesus às mulheres. No versículo 6, nós observamos que o anjo lhe disse: não vos atemorizeis. O anjo então diz às mulheres: não tenham medo, mas alegrem-se. Ele diz: buscai a Jesus, o Nazareno, que se humilhou voluntariamente até a morte. Ele ressuscitou. Esta é a alegre mensagem da Páscoa. Para tranquilizá-las então, o anjo convida as mulheres: venham ver o local onde viram o corpo de Jesus pela última vez. Marcos capítulo 15, versículo 47. A palavra ressuscitou aqui significa despertou-se, acordou-se, levantou-se. As mulheres nesse momento, elas testemunham o reino de Deus vindo com poder. Jesus, ele levantou-se, o nosso Salvador, venceu a morte e nos dá então vida eterna com ele. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. O Redentor, ele vive. Por meio da sua morte na cruz, temos perdão dos pecados e uma vida eterna com ele. O túmulo vazio anuncia a ressurreição de Jesus, a sua vitória sobre a morte. E isso deve alegrar o nosso coração, porque nós temos um Redentor que vive. Alegre-se em Jesus. John Piper, teólogo reformado americano, em seu artigo intitulado A Única Felicidade Duradoura, ele diz: a vossa alegria ninguém poderá tirar, porque a sua alegria decorre de estar com Jesus. E ressurreição de Jesus significa que você nunca morrerá, você nunca será separado dele. A alegria de estar com Jesus é uma corda inquebrantável, desde agora até a eternidade, que não será cortada nem pela sua morte, nem pela nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos então uma ligação com o Senhor por meio de Jesus. É Ele quem nos liga ao Pai. A ressurreição de Cristo tem um significado tríplice. É uma declaração de que o Pai, no último
que o pai, diante do seu último inimigo, tinha sido vencido. A pena tinha sido cumprida e a vida fora prometida. Relaciona também com a justificação em Cristo Jesus, quanto ao novo nascimento em Cristo. E também os crentes ressuscitarão com Jesus, viverão eternamente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Alegrem-se, povo de Deus. A alegria. Ao ressuscitar Jesus, Ele nos deu uma segurança. Qual segurança? Ressuscitaremos com Ele, viveremos com Ele. Ele deixou-nos para nós a ceia do Senhor, que nós então nos aproximamos dEle. Lembramos do seu sacrifício, do seu corpo e do sangue derramado na cruz, por mim e por você. Não é um Cristo morto que é adorado na Santa Comunhão, não, mas um Salvador ressurreto, um Salvador glorioso. Ao compartilhar então o pão e o vinho, oferecemos graças, louvores ao nome do Senhor, renovamos a comunhão com o Senhor e celebramos que pertencemos ao seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, o túmulo está vazio e o nosso Redentor vive. Sejamos agradecidos ao Senhor Jesus. Encorajemos uns aos outros diante desta verdade. Versículo 7, por gentileza, olhe para a sua Bíblia. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Nós observamos aqui um anúncio do anjo, e esse anúncio, ele é o cumprimento de Marcos capítulo 14, versículo 28, que diz: depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. A mensagem de Jesus, por intermédio do anjo para os seus discípulos: eu quero ver vocês de volta, eu quero estar com vocês. Notamos aqui uma palavra de graça, encorajamento para os seus discípulos, para aquelas mulheres também. Apesar dos discípulos terem o abandonado, apesar de Pedro ter negado, Jesus, como bom e supremo pastor, ele busca as ovelhas desviadas então para restaurá-las, para continuar a caminhar na fé nele. O anjo então lhe disse: ele vai adiante de vós para a Galileia. Hoje não é diferente, meus irmãos. Não precisamos temer o futuro. Jesus, ele morreu e venceu a morte por mim e por você. Ele vai à nossa frente, ele luta por nós. Encoraje outros sobre Jesus, ressurreto. Fale de Jesus, compartilhe dessa boa notícia. Compartilhe sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Como essa promessa então, ela pode ser cumprida? Olhe mais uma vez, por favor, o versículo 8. Saindo elas, fugiram do sepulcro, pois estavam possuídas de temor, assombro, de medo. Nada disseram a ninguém. As mulheres, elas não esperavam então o milagre da ressurreição de Jesus. Inicialmente essas mulheres, elas não disseram nada, mas o silêncio ele não foi permanente. Após o espanto, agora com alegria, elas comunicam a mensagem de ressurreição de Cristo aos discípulos, conforme relatado em Mateus capítulo 28, versículo 8. E Jesus pessoalmente revelou-se às mulheres, e elas o adoraram. Versículo 9. E em cumprimento à mensagem de Jesus, quanto ao anjo, Jesus encontrou com os discípulos na Galileia. Mateus capítulo 28, versículo 16. A ressurreição de Jesus,
ao terceiro dia após a sua crucificação no Calvário, enche-nos de gratidão. Tenhamos então corações agradecidos. Jesus, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados, nós fomos sarados. Pelos méritos de Cristo nós recebemos o perdão dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeça. E então tenhamos corações agradecidos ao Senhor. A confissão de fé de Westminster, capítulo 26, o inciso 1 diz: todos os santos pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça. Tem com ele comunhão na sua graça, no seu sofrimento, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória, estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graça. Fortaleçamos uns aos outros no Senhor. Em Cristo Jesus ressurreto, ele ressuscitou, ele é o Senhor e a sua palavra ela é verdadeira. Tenhamos então corações agradecidos ao Senhor. Reconheçamos então a sua soberania. Encare a morte com coragem, pois ela já está derrotada. Se Cristo já venceu a morte, nós vencemos com Cristo Jesus. Pelo poder do nosso Salvador ressurreto Jesus, com júbilo nós dizemos então: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esta esperança é só para aqueles que estão unidos pela fé em Jesus. Devido à sua morte e ressurreição, que crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Podemos então crer na ressurreição, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer num amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Creia no Senhor Jesus, Ele é o nosso Redentor, Ele vive, Ele reina. O Redentor então nos convida a confiar nele, porque Ele vive e nós podemos então crer no amanhã. Celebre a Jesus, mas celebre a Jesus todos os dias da sua vida, não só hoje, mas todos os dias, de domingo a domingo. Celebre Jesus, Ele vive e Ele reina para todo sempre. Ele venceu a morte, o leão da tribo de Judá, Ele está vivo. Jesus, Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Lembre-se que Jesus foi sacrificado por nós e Ele ressuscitou. Apesar de dias difíceis, nós temos uma notícia maravilhosa: o nosso Redentor vive. Entendamos, meus irmãos, que o túmulo está vazio e o nosso Redentor vive. Então, tenhamos um profundo amor pelo Senhor Jesus, perseveremos nele, na leitura da palavra, na oração, na santificação. Alegremos no Senhor Jesus, pois Ele está vivo e reina para sempre. E por fim, sejamos agradecidos ao Senhor Jesus, encorajemos uns aos outros, tenhamos comunhão uns com os outros e anunciemos Jesus a todos em nossa volta. Por favor, feche os seus olhos, nós vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, agradecendo ao Senhor porque
ele se deu na cruz, voluntariamente, por mim e por você. Ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou e ele vive. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, louvamos o teu nome. Que alegria esse domingo de ressurreição, uma celebração maravilhosa, porque o Senhor vive, o Senhor reina, e os nossos corações então estão alegres, agradecidos ao Senhor. Uma vez alcançados pela tua graça, ressuscitaremos com o Senhor, viveremos eternamente com o Senhor. Muito obrigado, Deus. Caso você ainda que está me ouvindo, ainda não conhece a Jesus, não ignore o convite dele. Creia em sua ressurreição, confesse os seus pecados diante do Senhor, renda-se aos pés de Jesus, reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus continue a abençoar cada um de vocês nesta transmissão. Que Deus continue a encorajar, fortalecer a fé de vocês. Que o Senhor continue a derramar da sua graça, da sua bondade, da sua fidelidade para cada um de vocês. E que nunca possamos esquecer que o nosso Redentor vive. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Tenham todos uma ótima semana com Cristo Jesus. Senhor.